Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Tina Muniz e vou falar com vocês sobre o relacionamento afetivo. Hoje é dicas e orientações práticas de como ter um relacionamento perfeito. Relacionamento perfeito, todo mundo sabe, né, que não dá para ter totalmente, mesmo porque estamos em evolução. Então é difícil ter um relacionamento perfeito, mas a nossa busca é para um relacionamento perfeito. Então, quando a gente tenta chegar no relacionamento perfeito, significa que pelo menos nós vamos ter um relacionamento saudável, assim, perto da perfeição, né? E todo mundo tem dificuldades em relacionamento. Por quê? Eu, pessoalmente, acho uma coisa muito simples, né? Não que eu seja, assim, uma expert em relacionamento, mas eu já passei por tantas dificuldades que eu já, de alguma forma, driblei essas dificuldades e aí você acha um ponto para falar, não é dessa forma, assim é muito difícil, vou por um outro caminho. Então, na nossa vida, dificuldades sempre nós vamos ter, sempre, mas é o enfrentamento dessa dificuldade que faz a diferença. Né? Não é eu vou ter perfeição para o resto da vida. Não, a cada vez você vai se relacionando. Como eu já disse, nós nos constituímos a partir do outro, da outra pessoa, dos nossos semelhantes. E assim, né, nesse relacionamento é que nós aprendemos. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em se relacionar com o outro? Né? Eu vou abordar aqui hoje a questão do homem e da mulher, que é o mais comum ainda na nossa sociedade. Mas isso serve para todos os casais. Então eu vou falar do relacionamento afetivo, mas do relacionamento afetivo amoroso, né? Então, quais as principais dificuldades que enfrentamos nesse relacionamento amoroso? As mulheres são mais insatisfeitas que os homens. Por que será, né? Que as mulheres são mais insatisfeitas que os homens. As mulheres estão sempre buscando coisas diferentes, elas sempre querem alguma coisa a mais. E os homens, assim, parece que se casam e se acomodam, né? Eles estão ali naquela zona de conforto. E as mulheres ficam enlouquecidas com esse tipo de coisa. Por quê? Porque os homens são muito simples, né? Mas as mulheres dizem que os homens são complicados. Como que é isso? Eles são simples. Eles são mais objetivos. E as mulheres querem o quê? Elas têm expectativa muito alta. Desde que inicia um relacionamento, desde que você conhece a pessoa, você já começa com aquela expectativa. Nossa, é o homem dos meus sonhos. Aí você já pensa não de conhecer ele melhor. Né? Não é verdade? Todas as mulheres não fazem isso, você já pensa, ele vai ser o homem da minha vida, esse é diferente, não é mais igual aquele outro, esse vai suprir todas as minhas necessidades. A mulher não fala isso, as minhas necessidades, mas na verdade é isso a necessidade que ela precisa, ela tem nela uma necessidade de afetividade e ela descarrega, ela coloca tudo na outra pessoa. Né? E tem uma expectativa muito alta em cima daquele homem, aquele pobre coitado, né? O homem é sempre um pobre coitado. Eu defendo os homens, vocês acham que não, mas eu defendo, porque eles são mais simples que a gente. Por conta dessa expectativa muito alta, a gente vai amarrando e sufocando o relacionamento de uma tal maneira que quando a gente percebe, o homem ou ele cai fora ou se torna um relacionamento muito difícil, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais. Então, se a mulher tiver uma expectativa de conhecer o homem e não a expectativa do homem suprir as necessidades dela, né? Não ser aquele homem perfeito, aquele maravilhoso, como as mulheres dizem, um deus grego. Gente, o que é um deus grego, né? A gente não sabe o que é um deus grego. O que é o Deus? Deus tem defeito? Tem defeitos, deuses teriam defeito. A ideia do deus grego seria um deus que não tem defeito. Deus não tem defeito. Na nossa ideia, né, na nossa concepção, Deus não tem defeito. E a gente já começa com essa expectativa. A gente quer um deus grego, né? E vem da mitologia lá, de que
será que os homens gregos são bonitos, né? Eu acho que não é tão... Né? Brad Pitt, mas Brad Pitt não é grego, né? Então, mas ele fez o Aquiles, ficou aquela mitologia toda, né? O homem perfeito, né? Bem que a gente quer um Brad Pitt na nossa vida. Mas e se a gente tiver um Brad Pitt do nosso lado? Será que a Angelina Jolie não reclama dele? Será que as outras namoradas não têm reclamação do Brad Pitt? Será que ele não é mal-humorado, ranzinza, chato? Eu acredito que seja também. Mas o nosso ideal, a nossa idealização de um homem é que atrapalha o relacionamento. Por isso que eu defendo um pouco os homens. Eu defendo um pouco eles, sim. Os homens que estiverem me ouvindo vão achar isso bom, né? Porque geralmente as mulheres sempre metem o pau no homem mesmo, né? Mas as mulheres têm expectativa muito alta, as mulheres têm que aprender a conhecer o homem um pouquinho mais. Uma coisa que vem também é a necessidade de proteção. A mulher tem essa necessidade de proteção pela nossa cultura. A nossa cultura é que trouxe isso, essa necessidade de proteção. Vocês vão concordar comigo que quantas mulheres são profissionalmente bem-sucedidas, têm seu próprio dinheiro, tem tudo, é bonita, é bem resolvida, mas é muito dependente de um homem. Por que isso? De onde vem isso? Que necessidade é essa? Vem da nossa cultura, da necessidade de proteção. Isso tem que acabar um dia e vai acabar porque as mulheres estão tão evoluídas, estão mais dispostas, mas não precisa competir e entrar em guerra com os homens, de forma nenhuma. As mulheres elas precisam só entender que ela não há mais essa necessidade de tanta proteção. Às vezes a mulher diz assim para mim, nossa, mas eu tenho medo de deixar esse relacionamento desgastante porque eu vou passar necessidade. E na verdade ela passa necessidade junto com aquele homem. E ela tem um dinheiro, tem a sobrevivência. Isso não é verdade. Essa necessidade de proteção vem desde da era da burguesia, lá para o século XVI, XVII, onde teve a concepção mais de família, a concepção que o homem era o provedor da casa, onde colocou regras em questões sexuais, onde passou a valorizar um pouco mais os filhos. Então, antes disso, era feio uma mulher cuidar de filhos e de coisas assim. Era tudo mais liberal, mais livre. Mas não vamos entrar muito em detalhe nisso. Mas veio de lá, de trás, e até hoje nós achamos ainda que não damos conta se não tiver essa proteção masculina, né? E não precisa dessa proteção, precisa só dos dois caminharem juntinhos um com o outro. A autoestima baixa também é uma outra coisa que atrapalha muito os relacionamentos, tem muita dificuldade por conta disso. A autoestima baixa nas mulheres vem um sentimento de menos-valia. Ela pode ter tudo, ela pode ser uma mulher poderosa, pode ser uma mulher decidida, ter um excelente emprego, um cargo, uma profissão, dá conta de cuidar dos filhos, dá conta de cuidar do todo, mas ela se acha menos do que o homem por conta desse sentimento de autoestima baixa. Por quê? Desde pequenininha, isso vem de fatores do nosso ambiente. Nós nos constituímos primeiramente no nosso ambiente, na nossa casa. Depois vem amigos, vem escola e vem uma sequência de coisas que leva a pessoa a ficar com uma autoestima baixa. É bullying na escola, é um pai ou uma mãe que não sabe dar afetividade de outra forma, mas não sabe elogiar o suficiente, não sabe valorizar, cria um ambiente de muita reclamação. Então vai se criando. A autoestima baixa, ela vem de vários fatores, mas um dos fatores maiores, a gente vê desde a criança, é da não valorização que os pais passam para os filhos. E aí tem aquela competição entre irmãos, por mais que os pais dão um pouco para um pouco para outro, eles pensam que divide direitinho, sempre um vai achar que teve menos. São as comparações que os pais fazem, não só os pais, os parentes, os tios, os amigos dos pais e o mundo todo que envolve com a criança.
né? Então as mulheres têm essa autoestima muito baixa e os homens também. É esse fator aí também de ambiente é que faz a autoestima baixa nos homens. Só que os homens agem de uma outra forma, a necessidade de poder. Você vê, a mulher acha que ela não vale muito, ela é menos do que os outros. A outra é muito mais bonita do que eu. E o homem não, ele tem uma necessidade de colocar um poder em cima. E adivinha o que acontece? Com esse pobre coitado que foi massacrado lá pelo ambiente dele, ele chega necessitando de poder. E ele não perde, vocês podem ter certeza de uma coisa, que ele não perde a oportunidade de mostrar esse poder dele. Infelizmente, ele vai agir de uma forma diminuindo a mulher quando ele tem a oportunidade. Só que isso muda dependendo da mulher. A mulher ela é mais sábia, ela entende um pouco mais os contextos. A mulher fala mais, a mulher aprende mais, a mulher ela desenvolve mais, ela está mais em contato com amigas, ela vai para a terapia muito mais fácil que um homem. Então, ela sabe um pouco mais. Cabe a essas mulheres sábias que querem aprender, que estão aqui, que vão ver esse vídeo, que vão procurar conhecer um pouco mais, a mudar esse comportamento do homem. Não estou dizendo que a gente muda o comportamento do outro, a gente muda a gente mesmo, muda nós mesmos e depois a gente pode, com a nossa mudança, a outra pessoa que está junto com a gente, ela vai mudar também conforme nós mudamos, né? Porque não consegue, você muda para o ruim também. Se você estiver num ambiente ruim, por mais que você tente não fazer igual, você acaba repetindo padrões, tá? E são padrões também que você repete quando as mulheres, esse sentimento de menos-valia, ela repete padrões. Uma coisa que você odeia na sua mãe, nos seus pais, na sua tia, em quem está ali mais perto, quem é um cuidadoso, você repete futuramente. Esse é o grande problema na vida da gente, repetir padrões. E o homem repete muitos padrões também. Então o homem vai ter essa necessidade de poder. Então ele vem, ele tenta diminuir, ele coloca com agressividade, ele impede a mulher de crescer, ele impede a mulher de se manifestar na vida do jeito que ela é, por poder. E a mulher entra nessa onda, unindo a menos-valia dela, que é a autoestima baixa, junto com a autoestima baixa do homem. Gente, o que vira isso? Tem relacionamento saudável dentro disso? Não tem. Então, cabe a alguém dentro do relacionamento fazer uma mudança, né? Nós vamos comentar sobre os principais erros que a gente faz, então vocês vão ver como que pode ser feita essas mudanças, né? Nós sofremos muito com o pouco que nos falta e aproveitamos pouco o muito que temos. Uma palavra de Shakespeare, né? Isso é muito sábio. Outra coisa, muitas vezes abdicamos de tentar ir à luta de algo melhor porque temos medo de perder o pouco que temos. Isso significa o quê? A autoestima baixa, né? Sofremos muito com o pouco que nos falta. Você tem um relacionamento e passa por anos e anos e anos e anos e esse relacionamento ele é ruim. Por conta da menos-valia, você acha que é você que culpa você tem a culpa desse relacionamento estar ruim. E cada vez mais você não percebe que você vai tendo menos autoestima, né? Você vai tendo mais autoestima baixa. E aí nós não aproveitamos o muito que temos, né? Isso entra num outro conceito também daquele outro lado. A mulher, muitas mulheres, né? Não estou falando mais com mulheres aqui, ou mesmo os homens, passa o tempo reclamando. Isso é para uma pessoa insatisfeita que falta ela verificar vários buracos afetivos, corrigir esses buracos afetivos e que o outro venha para a sua vida como um complemento, não para que ele complete. Então, o que a mulher faz? Vocês vão lembrar de algumas situações onde vocês viram amigas,
algumas mulheres, até em situações públicas, né, que é horrível isso, mas em situações públicas, diminuindo o marido. Diminui o marido, o companheiro, o namorado. E há homens que também fazem isso, diminui a companheira perante outras pessoas, né? E você reclama muito daquilo que você não tem, mas não faz nada para melhorar. De repente, aquela pessoa que você está diminuindo, né, ou o homem ou a mulher, que está ali diminuindo, está desfazendo, está colocando defeitos, está supervalorizando os defeitos, porque defeitos todo mundo tem, mas vai ter uma supervalorização dos defeitos da pessoa, ela não consegue aproveitar e entender a parte boa que tem. Eu costumo perguntar para a pessoa que vem, mas você quer terminar esse relacionamento ou você quer ficar com ele? Você quer se separar ou você quer ficar com ele? Não que eu tenha esse poder, eu só quero entender o que é que a pessoa deseja. Eu não quero me separar. Beleza? Então vamos valorizar o que a outra tem de bom. Não, eu quero me separar. Também não vamos fortalecer as coisas ruins. Embora eu tento sempre mostrar os pontos negativos da outra pessoa para que você veja e você aprecie essa pessoa de uma forma melhor, como esse é o que a pessoa dá conta. Então eu vou apreciá-la dentro desse relacionamento e vou tentar extrair tudo que tem de bom. Você passa a olhar com outros olhos essa pessoa. É isso que a gente tem que entender e procurar ver dentro dos nossos relacionamentos e talvez dos futuros relacionamentos também, o que é que a gente erra, onde a gente peca. Tem pessoas que dizem assim, e se eu achar outro e tiver os mesmos defeitos? Vai ter defeitos, com certeza, nós somos seres em evolução, então vai ter defeitos, talvez não sejam os mesmos, talvez sejam piores, talvez sejam menores. Isso é toda uma grande experiência, né? E muitas vezes abdicamos de tentar ir à luta de algo melhor porque temos medo de perder o pouco que temos. Essa é a maior dificuldade em relacionamentos. As pessoas que chegam, que eu lido com uma questão de relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, é muito difícil a pessoa entender que ela tem algo muito prazeroso lá na frente. E ela se apega muito naquilo que ela tem, e é pouco, é muito pouco. Tem muitos casos, são vários casos, casos difíceis, deprimentes, como uma pessoa, né? Vou contar só um estudo de caso, uma pessoa que chega para mim com o olho totalmente roxo, há 13 anos, ela apanha do marido, na frente dos filhos. São filhos pequenos. Um filho totalmente agressivo vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que vai maltratar futuramente esse filho agressivo. E a filha que vê, ela tem um casal. Então essa filha vai ser provavelmente uma pessoa totalmente passiva. É normal ser agredida. É normal. E aí a pessoa diz para mim, mas eu não tenho como me sustentar, e não é verdade. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem condições, é uma pessoa que pode ir à luta, é uma pessoa que pode ter um futuro brilhante pela frente e ainda salvar os filhos daquela situação deprimente, mas ela não consegue, porque ela tem medo de perder esse pouco que ela tem. E essa pessoa, esse algoz, essa pessoa que está junto com o outro, ela manipula tanto o ambiente. Imagine uma pessoa que vampiriza a parte boa da outra. É uma pessoa que sequestra a tua alma, sequestra o teu emocional, sequestra tudo que você tem de bom. Cada vez você vai
perdendo muito mais forças e você vai se sentindo com menos valia, menos valia, menos valia, menos valia, você se torna um nada. Por isso uma pessoa, ela chega, ela não consegue dar continuidade no tratamento, mesmo apanhando, ele ainda é um pouco que ela tem. Ela não acha que há possibilidade de um relacionamento bom lá pela frente. E isso pode ser em qualquer situação. Mas também essa questão do medo de perder o pouco que tem a ver com a nossa forma de ver a vida, a nossa herança, até a genética, a nossa herança da era primitiva. Nós temos o neocórtex que está aí todo trabalhando para que a gente vá, mas a gente fica ainda no cérebro mais primitivo. Aquele eu vou à caça, eu vou à luta, não, eu tenho medo. Então você prefere se agarrar naquilo que tem do que ir buscar algo novo, né? Isso é muito ruim e por isso a pessoa não consegue mudar comportamentos, é muito mais difícil ela mudar comportamentos. E como eu sou uma pessoa muito positiva, para isso eu acho que todo mundo tem jeito. Até mesmo aquele marido que bate, que é o pior, né? Ainda não é o pior do que aquele que manipula e te agride psicologicamente. Esse daí derruba a mulher mais rápido, porque quando a mulher apanha, não estou incentivando ninguém a apanhar, mas aquela que apanha te incentiva a ir para a raiva, e a raiva te movimenta. Mas quando a agressão é psicológica, você não há movimento, há um movimento contrário para o interior. Esse movimento faz com que você se torne cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Você não consegue sair dessa situação, tá? Então, é por isso que muita gente tem muito medo de perder o que tem, né? Então, vamos lá. Os principais erros cometidos por todo mundo, pelos homens e pelas mulheres, mas é mais pelas mulheres, porque as mulheres elas são mais resistentes, as mulheres elas insistem mais, as mulheres demoram mais para acabar um relacionamento. Ela acredita, ela vai até o fim, ela tenta de todas as formas. O homem, quando ele está num relacionamento ruim, ele vai se isolando, se isolando até ele arrumar outra. Aí ele só vai para outra e repete os mesmos erros lá com a outra, porque ninguém erra sozinho também. A mulher, ela também faz isso, mas a mulher insiste mais no relacionamento e a mulher, como eu disse, aprende mais também, né? Então, são os principais erros cometidos. Viver a vida da outra pessoa. Viver a vida da outra pessoa, todo mundo faz isso. E parece inerente ao relacionamento. Você começa a namorar, você se casa, você só tem aquele grupo de amigos, você não vive mais a sua vida. Quem que é você? Cadê a tua identidade? Como que você se portou no mundo? Você nem lembra mais de você, quem é você? Você já vive a vida do outro, a vida da outra pessoa. E mulheres, o homem cansa tão rápido de uma pessoa que vive a vida dele. Tem homem que ele quer que a pessoa viva 24 horas no pé dele, mas ele cansa disso. Aí ele procura uma que não são todos os homens, são os homens manipuladores. Ele procura uma que não está vivendo a vida dele. Logo, ele faz dela a mesma coisa. Entra naquela questão de sequestrar mesmo a alma da pessoa, de vampirizar o emocional dessa pessoa. Então, viver a vida do outro é um erro. A mulher tem muita coisa para fazer, hoje mais ainda, tem muita coisa. Então, você procura ter a sua vida e os dois ter a vida juntos. Ele tem a vida dele também. Essa de querer que o homem vive só a sua vida vai dar errado, porque ele não vai viver o homem mais livre do que a mulher. Ele não vive isso. Ele sempre vai ter liberdade. E quando há um rompimento, vocês há de concordar comigo, quando há um rompimento no namoro ou num casamento, o que acontece? Dificilmente o homem fica sozinho. O homem, ele tem muitos amigos.
As mulheres ficam geralmente sozinhas, porque ela vive muito a vida dele ou dos filhos. A mulher só faz isso. Ela é a esposa dedicada, né? Ela não vive a vida dela. E a gente faz isso, eu já fiz também. A gente acaba vivendo a vida do outro, mas não é a melhor coisa, não é a melhor solução. Ter poder sobre a outra pessoa. Quando a coisa não tá boa, já não tá, desde o início, você sente aquele medo de perder e você já começa a viver a vida da outra pessoa e procura ter poder sobre a outra pessoa, né? Os homens fazem muito disso. Os homens procuram ter mais esse poder porque é onde eles mostram a autoestima baixa deles. Mas a mulher faz isso também. A mulher também tenta, ela manipula, ela não vive a vida dela. Ela vive em prol do outro e ainda ela tenta ter poder em cima da outra pessoa. Não consegue. Se você quiser ter poder sobre um homem, você pode até tentar. Você vai ter um homem do teu lado apático, sem vida e desinteressado em você. E sabe qual é a primeira coisa que foge? O sexo. Aí a mulher fala assim para mim: ai, mas ele não me procura mais, ele deve ter outro. Não necessariamente. Ele vai ficando apático, sem vida, voltando só para ele, esquece de você mesmo, ele não aguenta ter esse poder. Mesmo porque ele pode ter isso, um histórico de um poder absoluto da mãe em cima, né? Então isso também contribui para o homem desligar do relacionamento. Ser vítima, né? Mulher adora ser vítima, né? Vocês já repararam nisso? A gente adora ser vítima. Todo mundo já teve um pezinho na vítima, não é verdade? Todo mundo já teve. Só que não ganha nada com isso. Ser vítima não ganha nada com isso. Mulher adora chegar numa rodinha, né? E os homens também fazem isso. Mas adora chegar numa rodinha e contar para os amigos o quanto a coitada, pobre coitada, sofre com aquele infeliz, aquele péssimo marido. Vocês sabem o que vocês não percebem? É que quem é que escolheu a criatura? Quem é que permanece com a criatura? Quem é que tem medo de perder aquela criatura? É você. A vítima é bobinha aos olhos dos outros. Mas não tem acreditado? Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Gente, de onde veio isso? Ruim com ele, melhor sem ele. Hoje as mulheres estão assim, ruim com ele, muito melhor sem ele. Né? Embora eu seja uma pessoa, vocês me conhecem, quem está aqui me conhece, que eu sou totalmente a favor do relacionamento. Eu não sou a favor de ninguém largar de ninguém, não. Mas eu sou a favor dos dois terem a liberdade, ter uma boa autoestima, ter um relacionamento saudável. Né? Ruim com ele, pior sem ele, pelo amor de Deus, não faça isso. De jeito nenhum. E não seja vítima. Não seja vítima. Eu lembro muito bem quando as pessoas diziam para mim: ai, coitada de você, né? Quando eu estava num relacionamento não muito bom, vamos dizer, né? Não vamos falar ruim, não muito bom. Nossa, coitada de você. E aquilo me incomodava, mas me incomodava e deve incomodar. Coitada, que situação mais difícil. Você ser coitada, né? Coisa feia, né? Ser coitada. Ninguém pode ser coitado. Esquece esse negócio de coitado. Então, esquece ser vítima, não ajuda ninguém. Você faz papel de bobinha. Não avaliar erros cometidos em outros relacionamentos. Se você teve o primeiro relacionamento, você ainda tem um mérito, ninguém vai te acusar de nada, você ainda está aprendendo. Agora, você já teve outros relacionamentos, já errou. E vai repetir os mesmos erros nesse próximo? Você é bobinha. Continua bobinha. Aprenda com os erros que você cometeu. Aprenda. Os erros servem só para a gente aprender, para nada mais. Para se culpar, esqueça a culpa, não tem culpa. É responsabilidade. Aprenda com os erros que você teve. Como que você aprende? Avaliando, né? Avaliando os seus erros cometidos. Se você avaliar, nossa, eu não fui muito legal nesse relacionamento, eu fazia isso. E aí?
Eu não cometo mais nos próximos, não é? Essa é ser mulher inteligente, é agir de uma forma muito inteligente, inteligência emocional. É você ter inteligência emocional, você reconhecer os seus próprios erros. É muito gostoso você chegar numa rodinha de amigas, né? E dizer assim, nossa, eu errei. Quem é que faz isso? Nossa, eu errei muito. Todo mundo erra. Errei, olha, não cometo mais esses erros. Eu só vou aprender com isso. Não reconhecer os desejos da outra pessoa na relação. Os desejos da outra pessoa. Todo mundo aqui namora? Tem namorado, marido? Tem marido? Marido, namorado, marido, né? Não tem nada ainda não tem nada, tem namorado, também tem namorados, marido, né, também. Vocês conhecem eles? Vocês podem dizer que conhecem eles? Não conhecem. Eles conhecem vocês? Isso é um dos maiores erros no relacionamento, que todos cometem. Né? A mulher, como ela gosta mais de envolver, ela pode conhecer mais fácil o homem do que até mesmo o homem conhecer a mulher. Mas o homem tem uma vantagem. Como ele fala menos, ele percebe mais, né? Ele observa mais. Então pode ser que ele conheça você, mas nunca falou. O homem não fala, ele é muito simples nisso daí. Ele não fica falando o tempo todo. Mas não reconhecer os desejos da outra pessoa na relação é saber o que ele gosta. Quem é ele? O que ele sonhou desde criança? E depois os sonhos dele, como que mudou? Mudou depois que ele conheceu você? Aí é uma coisa séria. O que você contribuiu para a mudança dele, para melhor ou para pior? Pergunta para ele. O que eu sou na sua vida? Que importância eu tenho? Em todos os sentidos. Você quer ter um homem na sua vida, você tem que aprender a reconhecer os desejos desse homem. E para quem quer ter uma mulher, quem quer ter uma esposa, né? O homem sonha muito com a esposa ideal, né? Ele tem um padrão de esposa ideal. Precisa perguntar, precisa esclarecer, precisa conhecer os desejos dessa mulher, porque vai ficar sempre um atacando o outro. Ele não faz isso para mim. Não, porque falta, e vai faltar muito, mas a falta normalmente não é que a outra pessoa não te dá. A falta é das suas expectativas, das suas necessidades, a falta é daquilo que você busca, né? Que você quer que complete, você quer que o outro complete você. O outro não vai completar você, não adianta. Não adianta. O outro vai caminhar com você, vai ser um complemento só. Então, vamos lá para conhecer a pessoa. Quem que é essa pessoa que está do meu lado? Né? Quem que é essa pessoa? O que eu posso, até que ponto eu posso ir? Que mudanças eu posso fazer em mim que eu vou atingir a mudança nele? E mulheres, começa a pensar como homem. É muito útil. É muito pensando como homem. Gente, quando você entra no universo masculino, é muito bom. É muito bom, porque você passa a entender um pouquinho do que eles pensam. Da forma com que eles pensam. Você passa a ter menos expectativa e exigir menos do pobre coitado, né? Sim, não há competição e lembre-se sempre, o homem é um homem, a mulher é uma mulher, é por isso que tem essas diferenças. Você tem que aprender a lidar com as diferenças, porque o que complementa o homem e a mulher são as diferenças. Mas para a mulher não ficar ali, atormentando o pobre coitado, passei para o pobre coitado, entenda um pouco o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja. Quando a mulher é ótima, a mulher sabe fazer isso. Quando ela quer mudar o ambiente, ela muda o homem sem que o pobre coitado perceba. De repente ele está tudo, mas não é fazer essa mudança
é aquela questão de ter poder sobre a outra pessoa. É fazer a mudança sutilmente, agradando, mudando alguns conceitos dele. Porque o homem, às vezes, ele traz coisas muito ruins da infância, em relação à mãe, ao pai. São crenças, são valores, né? E procura entender as crenças e os valores que eles trazem, né? E o homem também procura entender de onde a mulher veio. Usar máscaras para impressionar, entra nisso, não é você fingir que é uma pessoa. Você erra muito quando você usa uma máscara, a máscara cai. Tem hora que você não consegue ser aquela máscara que você inventou. Então é melhor você ser verdadeira. É melhor você ter o diálogo, né? Todo mundo fala de diálogo, mas diálogo. Mas o homem não entra num diálogo. Ele não gosta de discutir relação, né? O famoso DR. Vamos discutir relação. A mulher é sábia, ela chega, ela discute a relação, ela sabe tudo o que ela quer, ela tem todas as informações e ele nem percebe que está discutindo a relação. Mas como vai fazer isso? Tem um porquê, infelizmente, eu não vou ter esse tempo para a gente comentar isso, mas vou gravar, vai ter o site, tem o YouTube, vou gravar alguns vídeos falando um pouco mais sobre isso. Vocês aguardem lá, procura Latina Muniz, que vocês vão ver isso acontecer. Pensar que o desejo sexual é o que move a relação. O desejo sexual, aí todo mundo fala, Tina, mas sem sexo não há casamento, não há namoro, não há tudo. Gente, mas e quando não dá para ter o sexo? E faz o quê? Descarta a criatura que está do teu lado? Joga fora? E se você se casou e a pessoa tem uma dificuldade lá que seja de saúde? Uma diabetes, por exemplo, ou teve uma situação que o homem não consegue ter mais o sexo como era tradicionalmente. Então não tem sexo? O sexo não é, gente, penetração. O sexo não é a coisa mais importante num relacionamento. Sabe qual é a coisa mais importante num relacionamento? Tem que aprender desde que namora, porque depois você vai ver que, passado uns anos, um pouquinho de tempo, talvez nem seja alguns anos, você não tem mais aquele interesse. E aí faz o quê? Normalmente as pessoas dizem o seguinte, não sou mais apaixonada por ele. Ou o homem, ele não diz, ele faz. Eu não tenho desejo mais por essa mulher, eu não sou mais apaixonado por ela. E aí arruma outra para se apaixonar. E daqui a pouco está querendo voltar com aquela que ele largou, ou senão quando aparece um outro, ele fica desesperado. Porque o homem, ele fica desesperado com a possibilidade da mulher arrumar um outro homem, né? Pela posse. Muito pela posse, pela dependência que ele teve. Mas até então, muitos homens, eles saem daqui e pulam para cá. Eles buscam aquele desejo ardente, aquela coisa da paixão. Paixão é bom? Não é bom? Vocês acham que não é bom? Eu acho que não é bom também. Vocês estão certos, paixão não é bom. Nos primeiros momentos é bom. Bom, porque tem aquela química e você vai lá, a mulherada faz isso. Arruma o cabelo, emagrece, faz uma coisa, faz outra, movimenta a vida. Ai, porque eu achei o príncipe, né? Vocês sabiam que a mulher quer na vida dela o príncipe? Ela até mesmo pode virar, vamos beijar um sapo por aí para ver se chega um príncipe, né? Que não vai chegar. Ela quer um príncipe, ela quer o pai e ela quer o amigo. Ela, por conta da necessidade de proteção, ela quer o príncipe, aquele homem cheiroso, gostoso, idealizado, aquele homem que trata a mulher como uma rainha, aquele homem que cheio de elogios para a mulher. A gente sonha com isso, não é? A gente deseja isso. Só que eu já vi
Muitos homens aparentando príncipe e vai ver, não era nem um sapo. Eu nem sei se tem um bichinho. Não, sapo não é pior. É aquele que fala assim, na frente das outras pessoas, a minha esposa, aí todas as mulheres ficam assim, oh, eu queria um desse pra mim, é esse homem que eu quero. Fica fazendo de casa numa rodinha do salão de beleza, ai, meu esposo, meu marido, e aí eu sabendo que o avô já tá montando um gaio nela. Então, às vezes o homem não é tudo isso também. Né? Não é tudo isso que se apresenta. Às vezes ele tenta mostrar, como a gente está falando do príncipe, ele tenta mostrar para os outros de que ele é ótimo, ele é um príncipe, mas ele não consegue, a máscara cai, né? Então ele não consegue isso. Mas voltando para a questão do desejo sexual, a paixão não é uma boa, é só no primeiro momento. A paixão, ela pode desencadear os buracos afetivos que eu digo. Ela pode desencadear aquilo que você tem de pior. Ela pode desencadear o monstro. Todo mundo tem um monstro dentro. Você abafa ele ou você explode ele. Então, pode desencadear a dependência. Esse é o pior monstro que tem na vida de uma mulher. A dependência, você é poderosa, você é de bem com a vida, você faz tudo e de repente você arruma um homem, está ali com aquela pessoa e você acha que você está apaixonada e você acha que é tudo na tua vida. Daqui a pouco você não percebe, você está vivendo a vida dele, que é aquilo que a gente já disse, você está fazendo tudo o que eu disse até agora, ver a vida da outra pessoa, você quer ter poder em cima da pessoa, graças a quê? A paixão desencadeia um sentimento de perda. Quando a paixão vem, você tem aquela coisa gostosa que te faz bem e aquilo muda um pouquinho e você vai se tornando um relacionamento de paz, de tranquilidade, de bem-estar, de saudades do outro, né? De saudades da outra pessoa, você está entrando no campo do amor. Está saindo da paixão, está entrando no campo do amor. E a questão sexual é muito mais prazerosa. Talvez não seja com aquele fogo todo, mas é muito mais prazerosa. Vai ter momentos que vocês estão casados ou namorando já há alguns anos, não tem vontade de transar. Mas, em algum momento, você lembra da pessoa, você lembra daquele sorriso, você lembra das características da pessoa e você fala, nossa, eu não vivo sem essa pessoa porque eu amo. Eu não vivo, não é a questão da dependência aí, não vem mais a dependência. Eu não vivo porque é meu complemento, porque me faz bem, porque eu quero estar do lado dessa pessoa. Mas eu não vivo sufocada porque essa pessoa não está do meu lado. Eu sou feliz mesmo sem a pessoa, né? Então, assim, quando abafa um pouco o desejo sexual, é bom olhar para as questões da tua afetividade com a outra pessoa. O que é essa outra pessoa na tua vida? O que ela traz de benefícios para você? O que você traz de benefícios para ela? Né? Como o padre Fábio de Mello diz, e eu gosto muito disso, né? Eu sempre repito isso, que é um amor sem utilidade. É só o fato de você estar bem, você sente prazer em estar na companhia da outra pessoa. E aí o casal, a questão sexual, ela se torna muito melhor, porque é mais prazeroso. Vocês podem não ter muita quantidade, mas vai ter mais qualidade. Então, pensar que o desejo sexual é o que move a relação, não é. Não é o que move a relação. O que move a relação, o namoro, o casamento, é realmente o sentimento de amor que você tem pela outra pessoa e não a dependência, tá? Outro erro também, continuando os erros, ser emocionalmente instável. Quem de vocês aguenta uma pessoa instável do lado? Uma hora age de um jeito, outra hora age do outro, você não sabe se você fez alguma coisa, se a pessoa está emburrada, com o que ela está emburrada. Agora ela está feliz, eufórica, daqui a pouco não está mais. Vocês aguentam uma pessoa assim do lado de vocês?
Se a gente não aguenta, por que a gente tem que ser assim então? Você acha que a outra pessoa vai aguentar? Você acha que a outra pessoa vai querer você do lado? Você não é uma pessoa admirável. Vai se tornando cada vez menos. Você não é admirável. Por que você quer uma pessoa admirável do teu lado, então? Se você for uma pessoa admirável, uma pessoa emocionalmente estável, uma pessoa que está o tempo todo de bem com a vida, e na hora que você não está muito bem, você fala assim, hoje eu não estou bem, mas não traz todo aquele peso para cima da outra pessoa, é gostoso de viver, porque aí reconhece, né? Você reconhece o outro que está do teu lado, você conhece também o outro que está do teu lado. Agora a pessoa instável, olha para os homens, eles largam, como eles dizem, usando as palavras deles, larga a mão, não quero saber disso do meu lado, eu não dou conta. Às vezes tem um homem que ele já teve uma mãe que foi aquela mãe passional, aquela mãe que sufocava, né? Tem muitas mães assim, que vivia a vida do filho o tempo todo. Ele acha uma mulher, às vezes acha porque repete padrões, mas acha uma mulher instável, ele cai fora logo, né? E se não cai fora, vai viver aquela coisa ruim. Quando cai fora é melhor. Não viver o agora. Muitas mulheres vivem sempre projetando para o futuro muitas coisas que o homem não está nem sabendo. Ela quer se casar, ela quer construir família, mas ela não contou para o homem que está do lado dela que ela quer fazer isso. Eles não conversam, eles não se projetam para isso. Então a mulher não vive o agora. Qual que é o agora? O agora é você viver da melhor forma possível com aquela pessoa hoje. O que eu posso fazer para que eu consiga que o meu relacionamento fique melhor hoje? Não tem amanhã, é hoje. O que eu posso fazer para agradar? Não é agradar para amarrar, é agradar pelo desejo de estar com a pessoa. Você se sente bem, você se sente feliz por ver a outra pessoa feliz. Você se sente bem simplesmente pela pessoa fazer parte da tua vida. Não é agradar para amarrar, para deixar a pessoa dependente de você. Eu faço tudo para ele, fiz tudo por ele. Olha que ingrato, olha o que ele fez para mim. A gente não ouve isso o tempo todo? Esquece. Diz que o que você dá com uma mão, a outra não precisa ficar sabendo. Dê por você, porque você está feliz de ter esse relacionamento. Não tem outra coisa. Vive o agora. Amanhã é outro dia. Não quer dizer que você não vai se projetar para o futuro, ter algo em comum. Mas vive o agora. Como que está meu relacionamento agora? Como que está? Não está muito bom, não está muito legal nisso. Corrija. É fácil, corrija. Corrija quem? Ele? Não, é você. Corrija você. Corrija a forma que você lida. Não sabe? Pergunta. Vem para terapia, lê um livro. Entra na internet. Hoje tem a internet que a gente consegue muita coisa. Muita porcaria também, mas consegue muita coisa boa, né? Então vive o agora e faça o melhor hoje. Não ter propósito de vida e objetivos a dois. Isso está ligado um pouco àquela questão de viver a vida do outro. Eu não tenho um propósito na minha vida. Mas o que é a minha vida? Se você pergunta para a maioria das mulheres, elas dizem assim: mas olha, eu nem tenho tempo de pensar em mim, porque eu tenho tanto trabalho com ele usa todo o meu tempo, os meus filhos usam todo o meu tempo também. Mas você não vive um propósito para você. Qual que é o teu propósito de vida? O que você pensou em fazer? O que você sonhava lá atrás? Eu sonhava em fazer uma faculdade, eu sonhava em ser uma escritora, eu sonhava em ser uma bailarina. E por que você deixou tudo isso? Né? Mas eu não tive mais tempo. Depois que eu me casei, foi viver a vida do outro. Foi viver a vida do outro, ficou boba. Não é? Ficou bobinha.
não tem mais propósito na vida. E aí, e objetivos a dois? Quantos casais, né? Quantos casais em torno aí, vamos dizer, como agora está uma dificuldade, tem um porquê de estar essa dificuldade muito grande nos relacionamentos, isso faz parte de uma outra questão energética, mas uns 90% dos casais, eu diria, que está com dificuldades no relacionamento. Por quê? Não tem objetivos a dois, não existe um casamento. Existe um se engalfinhando com o outro, um vivendo a vida do outro, sem propósito, né? E não tem um objetivo juntos. Ou senão uma pessoa só que pensa no casal. A mulher pensa muito também. Eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer outra coisa, mas não conta para o marido que é isso. Ah, mas não dá para conversar com ele, que ele nem aceita esse tipo de coisa. Não dá. Será que não dá? E você tentou de uma forma diferente? Você tentou mudar você primeiro? Você tentou ter um objetivo a dois? Tentou ver isso aí? Só que a mulher tem tanto medo de perder, medo da perda, que eu deixo quieto, eu nem vou tentar ter objetivo a dois, porque falar alguma coisa para ele, eu já recebo, de repente já acaba a relação, a gente já se separa. Não é verdade. Sabe por quê? O homem adora quando a mulher tem propósito de vida e coloca para ele e os dois possam falar a mesma língua. Mesmo aquele homem que se mostra muito ignorante, às vezes ele só está esperando uma reação da mulher, que ela seja diferente. Na verdade, o homem, quando conhece a mulher, ele não quer que ela mude. Quando ele se apaixonou por aquela mulher, ele tem algumas características que ela permaneça daquele jeito. A mulher, quando conhece o homem, o que ela faz? Nossa, perfeito. Ele tem esse defeito, esse, vai enumerando todos os defeitos da pessoa. Ah, mas logo eu mudo tudo isso. Não é verdade? E não muda, não. Não muda, a não ser que você seja muito esperta e muito inteligente. Esperteza e inteligência. Você consegue fazer a mudança sutilmente, ele nem percebe. Mas não é verdade, você não muda. Não muda aquilo ali. Não muda, viu? Então não tente mudar o homem, tente caminhar junto, tente caminhar os dois juntos, como complemento. Eu vou mudar ele porque ele vai suprir minhas necessidades, as necessidades que já deveriam ter sido resolvidas. Vá para a terapia, resolve. A gente tem um monte de problema com os pais, a gente tem um monte de problema com amigos, com dificuldades afetivas. Resolve essas dificuldades. Não leva as suas dificuldades para o relacionamento a dois. Então, procura ter um propósito de vida e ter objetivos a dois, né? Só perdemos quando decidimos não ganhar. É verdade isso, não é? Quando a gente decide não ganhar, a gente consegue repetir padrões. Tá vendo que não vai dar certo, continua fazendo a mesma coisa. Tá vendo que não vai chegar a lugar nenhum, continua fazendo a mesma coisa. E o que acontece? A mesma coisa, você não ganha. Você não ganha, você só perde, né? Recuar pode ser apenas uma estratégia para ganhar o jogo. O que os atletas fazem? Eles não vão para aquele que dá salto, né, que pula. Eles não vão para trás, de uma boa distância e vem, pega o impulso e às vezes olhar o seu comportamento, recuar um pouco, parar de viver a vida do outro, recuar para si um pouquinho, você vai enxergar muito melhor e você vem com um impulso muito maior e você pode ter um relacionamento muito melhor do que você já teve, né? Uma analogia que eu sempre gosto de fazer também. Olha para um quadro, uma pintura, né? Alguém aqui pinta?
você vai ver que a pintura, você chegando bem perto dela, tem um monte de borrão, não tem? Quando você se afasta dessa pintura, você vê os detalhes, você vê a sombra, você vê lá se é uma paisagem, o sol, a montanha, os detalhes, e você gosta daquilo que você vê. Quando você olha de pertinho, muito de perto, você só vê borrão, você não vê os detalhes. No relacionamento é assim. Você está muito enfiado na vida do outro, está muito perto, muito, você não consegue olhar para as coisas boas, você não consegue olhar para os detalhes, você só vê os borrões. Então é necessário afastar um pouco, né? Afastar não é largar da criatura, não entenda mal, não é isso. É afastar dos teus comportamentos que você tem ali com a pessoa, olha de fora as necessidades dela, se afasta um pouco, você vai ver uma outra pessoa. Às vezes você se apaixona de novo pela mesma pessoa. Pergunta para as pessoas que têm relacionamento aí de muitos anos, de 50 anos, todas as pessoas que você perguntar, olha, dificuldades a gente tem, problemas a gente tem, mas a gente aprende a enfrentar. Vocês já perguntaram? É assim que as pessoas falam. Simples, as pessoas antigas, já de idade, elas dizem isso. Aí os jovens de hoje dizem assim, mas naquela época não tinha muita opção. Então, eu tinha que aguentar. É verdade em partes, mas não é isso. É que naquela época, eu acho que as mulheres eram um pouco mais sábias que hoje. Eu acho que elas levavam de uma forma diferente, embora tinha muitos abusos também. E hoje, eu não vi que melhorou os abusos dentro dos relacionamentos, do homem para com a mulher, que eu vejo isso aqui todos os dias. Entendeu? Então, é assim, olha para o seu relacionamento, para o seu comportamento, para a pessoa que está na tua vida, o que você pode melhorar? Olha de longe e verifique isso, né? Então, às vezes, recuar pode ser apenas uma estratégia. E você vai estar muito melhor, você vai perceber que não precisa viver a vida do outro, né? E ganhar sempre, sempre. Como que a gente pode melhorar mais ainda tudo isso? Limpar o passado. Quando que é o passado? Pode ser ontem, pode ser hoje de manhã. Pode ser aquele relacionamento que você teve lá no passado. Pode ser aquele início de namoro que foi ruim e depois a pessoa insiste em casar e até hoje está lembrando da traição que a pessoa fez lá no namoro. Trair parece que é inerente ao ser humano também. Todo mundo vai trair um dia, todo mundo vai ser traído. Não digo que algumas pessoas vão trair, mas todo mundo vai ser traído. Isso é certo. Sabe por quê? É duro de ouvir isso? Mas é verdade. Para que a gente vai tampar o sol com a peneira? Se você está na chuva, é para se molhar. Não dá para tampar o sol com a peneira de forma nenhuma. E nesse mundo de relacionamento, eu vou falar mais uma coisa. É um mundo de gente grande. Quem não tem competência, não se estabeleça. Senão vai ficar criando relacionamentos ruins aí para o resto da vida. Não faça isso. Entendeu? Então, perdoa. Mas é fácil perdoar? Claro que não. Se fosse fácil, não tinha tantos problemas aí, não é? Perdoar não é fácil. Mas você pode começar a fazer um exercício. Primeiro, você vai se perdoar. Todo mundo erra, não erra? E vai continuar errando. Você vai ter 100 anos, 200 anos, você vai continuar errando. Também é inerente ao ser humano. Sabe por quê? Porque nós estamos em evolução. A gente não é a mesma pessoa e sempre melhora. Então, perdoa você dos erros que você cometeu. Não precisa ficar carregando essa cruz pro resto da vida. Perdoa. Eu me perdoo. Eu sou livre. Eu me perdoo.
Eu sou livre. A partir de hoje, sem culpa do passado. O que eu fiz, sabe por que eu fiz? Tudo aquilo que eu fiz, porque eu só dava conta disso. Eu não sabia, eu só dava conta daquilo lá. Então, perdoa. Próximo passo, perdoa a criatura que está do teu lado que cometeu alguns deslizes. Você tem duas opções. Fica com a criatura e perdoa, ou você larga da criatura e deixa ele e mora com outra pessoa. Qual que você escolhe? Tem que parar com essa frescura. Frescura, gente, não temos mais tempo para isso. Parar com essa frescura de dizer assim, eu fui traída lá e não perdoei, e fica naquele relacionamento ruim. Para com isso. Se você quiser ter uma coisa boa daqui para frente, esquece isso. Como que você vai fazer então? Acho que todos vocês já sabem aqui, quem está aqui comigo já sabe porque eu já ensinei. Mentalmente traz a criatura, mentalmente. Criatura é o parceiro amoroso, viu, gente? É o que está do seu lado. É a forma que eu falo. Traz essa criatura e diz para ele, mentalmente ou para ela, eu te perdoo, por favor, me perdoe. Quantas vezes? Até o dia que você sentir que não tem mais resquício de mágoa nenhuma. E eu digo que é muito rápido. Se você for pedir perdão para outra pessoa, a outra pessoa não vai entender. O ser humano justifica e vai falar assim, mas você não devia ter feito isso comigo. Você poderia ter feito de forma diferente. Você só agiu desse jeito. Olha no que eu me tornei. Tornou porque quis. Que entra naquela questão que você pode fazer mudança, que eu já falei. Então, não faça isso. Se tiver uma oportunidade, quando você estiver limpa de mágoa, você pode até pedir perdão para alguém. E também não espere que a pessoa vai pedir perdão para você. Quando você diz, eu te perdoo, por favor, me perdoe, é limpo isso daí. É um campo energético, é um canal energético, é um caminho que dura muito pouco. Vocês não têm noção de como é isso. É capaz de em 3 dias, 1 semana, que seja a pessoa entrar em contato com você e ainda, nossa, nem lembro mais. E não lembra mais das coisas que você fez. E você não vai lembrar mais, com a carga emocional, as coisas que a outra pessoa fez para você. Tá? Essa é a questão do perdão. E agradeça. Você quer ter a criatura do teu lado, não quer? Então agradeça. Para que ficar reclamando que tem coisa ruim? Se tem coisa ruim, você é boba, lembra que eu falei? Tem coisa ruim, você é boba porque você fica ainda reclamando para os outros que tem coisa ruim. Quem deixa as coisas ruins é você mesmo. Então é boba de falar para os outros ainda. Fica quietinha e corrige esse tipo de coisa. Agradeça, né? Muito obrigado. Seu relacionamento tá aquela caca, né? Tá aquela caca. Hoje eu não vou falar aquela palavra que eu costumo falar. Tá aquela caca e você vai dizer, eu agradeço, muito obrigado pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Sim, é ter fé na hora que as coisas aparecem, na hora que tá tudo bem, para que você vai precisar? É na hora que a coisa tá ruim, mas quando estiver bem também, agradeça por estar bem, de verdade, porque aí é mais fácil, mas quando tá ruim, muito obrigado pelo relacionamento perfeito que tem, muito obrigado, eu escolho amar e ser amada, eu escolho amar e ser amada, eu escolho amar e ser amada. Sabe o que vai acontecer em pouquíssimo tempo? Aquela pessoa começa a te ver com outros olhos. Aí você pode dizer, Tina, mas até mesmo meu marido, que não dá um elogio, que não olha para mim, que só me despreza. Até mesmo ele. É que aqui eu não consigo dizer para vocês de todo o poder energético que tem. E nós somos energia, nós estamos todos ligados. Vocês não têm noção do perdão e o agradecimento, como ele é poderoso. Você não tem mais dificuldades, mais rixas com ninguém, nem mágoa. Você pode até lembrar do fato, mas não vai ter mais a carga emocional em relação àquilo, né? Então, mesmo tendo um relacionamento que não está lá essas coisas,
muito obrigado pelo relacionamento perfeito que eu tenho, né? Que é perfeito para você. Aquela ideia de perfeição sua, porque às vezes o que é perfeito para você não é perfeito para mim, né? Então é melhor dizer assim: construa o novo. Você pode construir o relacionamento que você quer. Quando você parar de ficar reclamando daquilo que você tem, você pode começar a construir uma nova coisa dentro do mesmo. Não precisa trocar de namorado, de marido, não precisa trocar. Construa um novo. Como que é? Como você quer? Vocês já pararam para observar isso? Se alguma vez vocês falaram, eu quero isso, isso, isso. Se as suas expectativas estão muito altas e o que você quer pode ser construído dentro do seu relacionamento? Muito alta? Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa comum, como eu. Mas eu fico o tempo todo sonhando que eu vou ter o Brad Pitt, por exemplo, né? Eu quero o George Clooney, né? Eu quero algo que não é meu. Ou cobiçando o homem da vizinha, né? A grama é mais verde do lado de lá, né? Não, construa o novo a partir do que você tem. Aprecie o que você tem. Agradeça o que você tem. Você está livre para reconhecer isso em você e falar, olha, esse relacionamento deu, eu não estou mais nesse relacionamento, eu quero seguir uma nova vida, eu quero ter uma nova experiência. Você pode fazer isso, é livre, essa é a liberdade. Você pode construir o novo dentro do velho e construir o novo dentro de uma nova caminhada. Não é interessante isso? Não é muito bacana? Visualize o futuro. Mude sua forma de pensar sobre si. Se não já se perdoou? Olha para você então, agora sem olhar para os outros ou para o outro que está do seu lado. Olhe para você, o que você precisa mudar? Né? Qual a sua forma de pensar sobre você? Quem você é? Você se admira? Você é uma pessoa admirável? Se você não se admira, por que a criatura vai te admirar? Você não consegue passar nada externo para o outro, você só passa interno. E é muito simples isso, né? Mude sua forma de ver o outro. Você só acha defeito na criatura. Insiste em ter a criatura do lado, só que só põe defeito. Para quê? Eu vou contar os defeitos para todas as amigas, assim elas não vão querer. Só que aí você vai prejudicando você mesma, a sua imagem. E a própria imagem, de tanto você falar daquilo, você acredita que é péssimo aquele homem. E às vezes não. Tenta ver a forma que você vê essa outra pessoa. Todo mundo vai ter defeito. Cabe a você decidir se você quer, se esses defeitos são para você menos ou mais. Dá para lidar com esses defeitos dessa pessoa e ficar feliz ainda? Dá para você olhar de uma forma diferente e começar a colocar tantas coisas positivas que a pessoa muda? Voltando para a questão energética, toda vez que você elogia uma pessoa, você dá um senso de importância para ela, né? Ela vai ser melhor ainda. E aí, cada vez que você valoriza, mesmo que o outro não esteja por perto, ele sente, porque vocês estão ligados, ele se torna um pouquinho melhor. Eu não sei se alguém chegou a ver, mas no Facebook que tinha, até coloquei no meu, é uma tribo africana. Cada um que comete um deslize, uma coisa não muito boa, ele fica numa roda e todo mundo da tribo fica falando para ele um monte de coisa boa sobre ele. Um monte de coisas assim que valorizam. Qual a chance dessa pessoa errar de novo? Zero. Zero. Critica a pessoa, mesmo que seja longe dela. Qual a chance dela mudar? É nenhuma, é zero também. Ela vai piorar.
quanto mais nós falamos que a pessoa é assim, mais ela vai se tornar assim. E isso vale não só para o relacionamento amoroso, não. Isso vale para qualquer lugar, viu? Para filho, para mãe, para irmão, para amigos, no trabalho principalmente. Só vai piorar. Minha chefe é uma coisa de louco. Ninguém suporta ela. E você tá ali, junto com os amigos de trabalho, vai falando mais ainda. Tem defeito, né? Chefe tem mais defeito ainda. E aí o que acontece? Esse chefe vai ficar muito pior. Muito pior, porque vocês estão ligados, nós estamos ligados, né? Então, o poder do elogio, mesmo que a pessoa não ouça, ela recebe, tá? E ela vai se tornar cada vez melhor. Aprenda a sonhar. Isso tem a ver lá com o propósito de vida também que eu falei. Quais são os sonhos de vocês? Quantas vezes vocês pararam para reavaliar os sonhos que tiveram e que enfiou lá numa gaveta e que se perdeu? O que está sonhando agora? Isso é sozinho, não é com o outro. O que eu sonho que o outro pode compartilhar? Quais são os meus sonhos para eu me tornar uma pessoa admirável? Para eu ser uma pessoa importante? Para cada vez mais trabalhar o meu senso de importância? O que eu sonho? Aprenda a sonhar. Sonha grande. Sabe por quê? Você vai chegar pelo menos na metade. Ai, coitada de mim. Imagina que eu vou conseguir isso na minha vida. Ninguém está falando para você conseguir ou não. Sonha, você tem o direito de sonhar. Ninguém rouba isso de você. Se você não conseguir aquilo que você almejou, você vai conseguir pelo menos a metade disso. Não é? Não vale a pena? Aceite o melhor. Vem naquela questão do medo, né? O medo da perda. Por que você aceita o pior? Porque você não consegue se ver. Você acha que você não tem merecimento. Você acha que você não merece mais nada do que aquilo ali. E pelo medo de perder, você aceita as coisas ruins vindas do outro. E quando você muda e não aceita mais, é incrível como o outro muda. Porque se a outra pessoa quer ficar com você, vai ter que te olhar de forma diferente também. É uma troca, né? Eu me constituo com a outra pessoa se constitui comigo. É assim o tempo todo. A gente não vive sozinho. E aí, pior ainda, a gente quer ter uma pessoa do lado, afetivamente. E pior ainda é que a sociedade coloca uma imagem de relacionamento que não existe. Não existe aquela coisa na novela. A novela acaba, todo mundo está grávida, é lindo, maravilhoso, todo mundo se casa e vai ser feliz pro resto da vida. A novela acabou, porque se continuasse contando, vocês iam ver os atritos que teriam. E os filmes? Né? O romance é tão lindo. Se eles fizessem do jeito que é, não venderia nenhum filme. Eles trabalham com a ilusão que a gente tem. As mulheres têm muito mais ilusão disso. Pode ver que o homem sendo mais objetivo, ele não se apega tanto. Mas a mulher adora o filme. Mas não é verdade tudo aquilo. Pode se tornar um pouco verdade, mas não é aquilo. Então valorize o que tem perto de você, mas não aceite mais qualquer coisa. Aceite o melhor. Né? O melhor que vê, eu não aceito mais. Eu mereço o melhor. Né? E eu aceito o melhor. Bom, nós vamos finalizar agora e para as pessoas que não estão aqui, que estão vendo isso nesse momento, né? Agora pode fazer as perguntas, vai ter o site, página no Facebook, os vídeos no YouTube, vai poder deixar o seu e-mail lá, que eu vou poder responder as perguntas, né? Até mesmo vocês que estão aqui, que queiram mandar o e-mail para mim, não mande no celular, porque eu não consigo, né, responder tudo, mas eu consigo responder um pouco mais as perguntas, tá? Então eu deixo para vocês, como sempre, que eu desejo que a minha e a vida de vocês seja sempre iluminada.